Fala, gente, vamos para mais uma aula, agora a aula número 13, e nós vamos dar sequência ao que a gente já vem trabalhando, entendendo todo o planejamento que é necessário para poder construir um programa CNC, né, para o turno. E agora a gente vai adotar já a nossa atividade prática da próxima aula, e é por meio desse desenho que a gente vai estar trabalhando o processo de programação manual, tá bem? Então vejam só. A programação manual, né, que você vai desenvolver diretamente na máquina, que eu já tinha mencionado isso para vocês, mas ela não ocorre simplesmente da chegada de um desenho, né, da demanda, e você como programador ir lá na máquina e digitar. Não, você não pode pular etapas. Você tem que pegar esse desenho, fazer um estudo desse desenho, adotar quais seriam as medidas ideais para a matéria bruta, né, para a peça bruta, definir as estratégias de usinagem, fazer a seleção de ferramentas, né? Depois que você define a sua estratégia de usinagem, você seleciona as ferramentas, e então você vai definir os parâmetros de usinagem e fazer a sua programação. Então, o que eu elenquei aqui para vocês são realmente etapas que você deve seguir e, de preferência, passar um tempo para pensar e estudar cada uma dessas etapas, porque você não pode ultrapassá-las, tá? Eu sei que a demanda da indústria ela é muito alta, a cobrança é muito grande, né? A gente geralmente não tem muito tempo para fazer isso, mas o planejamento, reforço, ele é muito necessário e ele é seu amigo, tá? É um amigo do programador. Você tem que planejar tudo para poder minimizar o risco, né? Minimizar as perdas até mesmo para a própria empresa que você trabalha. Então, eu vou colocar aqui uma situação proposta, que é essa daqui, que eu vou deixar também o link, tá? Ou dessa imagem, ou do desenho em si, no vídeo, para que vocês baixem e consigam visualizar melhor ou até imprimir. Mas bem, aqui eu tenho um desenho de uma peça que tem torneamento externo e tem torneamento interno. Eu escolhi essa peça porque essa peça tem todas as operações que são necessárias e algumas até que a gente já aprendeu, né, durante as aulas de ciclos. E também tem torneamento interno, dá para a gente fazer furação, dá para fazer usinagem interna, então é bem legal. Isso aqui é uma atividade prática que eu já vinha fazendo nas minhas aulas, né, em escolas técnicas. Eu que desenhei essa peça, projetei essa peça a partir de um modelo que eu tinha de uma peça maior, somente reduzir e alterei algumas coisas para se adequar ao tamanho de peça, tá bem? Então vamos estudar um pouco esse desenho, olha só. Essa peça, dá um zoom aqui para vocês verem, olhando primeiro essa vista, a gente tem aqui as informações, né, principais, principalmente quando o programador pega uma peça é para saber qual a dimensão máxima dessa peça. Então, qual a dimensão máxima do diâmetro e dimensão máxima de comprimento. Por que isso é importante? Para saber se sua máquina tem capacidade de prender, né, a placa tem capacidade de prender essa peça. E também, às vezes, até se você quer saber se tem material bruto já no estoque, ou então se você vai ter que solicitar. Então, você batendo o olho aqui já consegue identificar isso. Aqui eu tenho um diâmetro de 48, um comprimento de 80, então é uma peça relativamente pequena, tá? De 2 polegadas, então poderia estar comprando material de 2 polegadas e um comprimento maior do que 80, né? Mas a gente vai definir se vai ser muito maior ou um pouco maior, vai depender sempre da nossa estratégia de usinagem. Essa peça tem uma rosca M20 por 1,5, tem uma rosca aqui, tem canal, tem cone, tem chanfros, né? Tem um canal trapezoidal, tá? Esse canal trapezoidal é um tipo de trabalho que é feito para simular um canal trapezoidal de uma polia. Tem outro canal aqui. Vindo para essa vista aqui em corte, a gente enxerga o perfil cortado com os diâmetros internos. Então tem um furo de 20 e 2 diâmetros aqui que são calibrados, além dos comprimentos, né? Então o comprimento da broca não é muito grande, ó, 21 milímetros, qualquer broca que vai conseguir fazer esse comprimento de furo, porque se fosse um furo muito longo, até isso eu ia ter que pensar, ia ter que ver qual é a distância que eu tenho que deixar a broca para fora, né, já que ela vai ter que acessar um comprimento maior. Mas bem, beleza, isso aqui para mim já está bem entendido, né? Então assim, desenho a gente já entendeu. As medidas em si, você vai usar essas medidas quando você for programar, tá bom? Mas em relação a acesso de ferramentas, a gente consegue ver que todas as ferramentas vão conseguir acessar, tá? Torneamento externo, canal, trapézio, a rosca, a parte interna também, a ferramenta de torneamento interno,
Então tudo vai conseguir acessar essa peça. E aí, como eu falei para vocês, né, que eu observo também a legenda, para a gente poder ver as dimensões da matéria-prima, eu defini essa matéria-prima como 2 polegadas por 85 milímetros. Por quê? Somente 5 milímetros a mais do comprimento. Porque eu vou adotar, na usinagem dessa peça, esse modelo aqui de fixação. Então eu vou trabalhar com 2 pegas. É assim que a gente fala pega, né? O termo pega. Fazem 2 pegas. Então vou fazer a peça em 2 pegas. Então, um primeiro pega vai ser para fazer esse torneamento aqui, né, desse lado, e o segundo pega para fazer o torneamento da outra metade da peça, tá bom? Esse tracejado aqui seria a simulação exatamente da matéria-prima, né, a mais, e também na face, né, que ela tem 5 milímetros a mais. E aí, como eu vou tirar aqui primeiro esse lado, quando eu viro, um lado já está torneado, o outro tracejado está aqui, e aí eu vou fazer a usinagem do outro lado, completando a peça, tá? Então, essas dimensões da matéria-prima, né, foram baseadas no diâmetro total e no comprimento total, como eu falei para vocês. E a partir disso eu montei esse esquema para fazer o primeiro pega e o segundo pega. Tá bem? Então, isso aqui é uma peça atípica, porque geralmente as peças de CNC são feitas somente em um pega, mas eu, por exemplo, tenho um amigo que ele trabalha lá numa empresa lá do Canadá, que ele trabalha numa máquina, a máquina tem 2 cabeçotes, tem um robozinho, tem tudo, e a peça é feita em várias pegas. Então, é um pega para fazer só o faceamento e um lado da peça. Depois vem lá o robô, pega, vira a peça, bota em outra placa, já em outra posição, já faz o outro lado. Então, tem essas situações que podem ocorrer. Se você tiver numa máquina tão moderna quanto essa aí, isso facilita o trabalho, principalmente para o operador, né, que só vai prender a peça uma vez e acabou. No final ela sai pronta. Mas para o programador acaba sendo mais trabalhoso, tá bom? Porque ele vai ter que pensar melhor em todos os graus de liberdade que vai ter que dar para a máquina e também toda a programação vai ter que ser feita, né? E muitas vezes de forma simultânea, tá bom? E aí o esquema de usinagem para essa peça eu adotei dessa maneira. Eu vou fazer o primeiro faceamento, né, do primeiro lado. Então eu vou pegar a ferramenta, vou fazer um faceamento do primeiro lado. Depois nós vamos fazer um torneamento externo, tá? Também do primeiro lado, que é aquele lado do primeiro pega. E aí nesse torneamento externo eu vou fazer desbaste e acabamento de tudo que for longitudinal, tá? Não vou fazer acesso de canal. Depois vou trocar a ferramenta, né? Fazer a usinagem para canal. Depois uma usinagem do canal trapezoidal. E, por fim, a parte de furação, a parte interna, né? A parte de furação e o torneamento interno com desbaste e acabamento. Quando a gente concluir isso daí, né, que é o primeiro lado, deixa eu voltar aqui para vocês, que é o primeiro lado, a gente vai concluir tudo isso daqui, o torneamento externo, né, o faceamento, a parte interna, os canais trapezoidais. Então, quando a gente terminar isso daqui, a gente vai poder virar a peça. Então, eu vou virar a peça e vou fazer a mesma coisa, logicamente, uma operação diferente, mas é o mesmo caminho, né? A gente faz um faceamento, faz o torneamento externo e depois faz canais e operações internas. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Desculpa estar errado aqui, tá? O torneamento externo é do segundo lado. E aí a gente vai fazer um canal e depois o rosqueamento. E aí a peça ela é finalizada, tá? Olhem só aqui no segundo lado, eu só tenho isso, torneamentos externos, né? A rosca e o canal, tá? A gente vai fazer o torneamento externo, o canal que é para a saída da ferramenta de rosca e a rosca, ok? Feito isso aí, a gente termina a peça. Então, isso aqui é estratégia de usinagem, isso aqui é um planejamento, tá? Então, a estratégia de usinagem, ela tem que ser lógica. Como assim? Você não pode, por exemplo, fazer a rosca aqui no segundo lado e depois fazer o canal, tá? Porque vai danificar o final do rosqueamento da peça. A ferramenta vai conseguir fazer, né? A ferramenta de canal vai conseguir vencer ali o perfil roscado, mas o perfil roscado vai ficar com uma falha aqui no final. Vai ficar com uma falha aqui no final, que é meio que uma rebarba, tá? Levantamento de rebarba, alfilete da rosca, tal, fica horrível. Então isso aí não é aconselhável. Então isso aqui que eu estou falando de estratégia de usinagem, né, dessa questão lógica, é extremamente importante porque o CNC, o programa CNC, ele vai rodar na máquina se a lógica estiver errada, tá? Ele não vai apresentar erro. Não vai apresentar erro nenhum. Vai simplesmente ser executado. Ok? Bem, em relação à seleção de ferramentas.
As ferramentas que a gente vai utilizar aqui, como eu mencionei para vocês, é torneamento externo, né, que é desbaste e acabamento, ferramenta de canal, ferramenta de rosca, broca e ferramentas internas para torneamento também de desbaste e acabamento. E aí eu escolhi, né, analisando dentro de uma tabela de um fabricante de ferramentas, eu utilizei aqui, se não me falha a memória, foi a própria Sandvik, então eu peguei essa tabelinha de lá. Estou adotando utilizar para fazer o desbaste externo a ferramenta tipo C, tá bom? Como é que é a análise disso daqui? Você perceba que você tem essas bolinhas, né? E assim, quanto mais bolinhas, né, são exatamente a indicação que o fabricante dá, né, que ela é recomendada para isso, quanto menos, no caso só uma bolinha, é que é um perfil de ferramenta alternativo. E aí eu busquei, né, já que eu quero fazer um torneamento externo, essa tipo C, porque é a única que tem esse esse perfil. Cadê? A única não, a tipo D também tem, não, a tipo D não tem, só ela mesma. Só a tipo C é mais indicada para fazer o desbaste externo. Isso é porque, gente, ela tem mais massa aqui, a tipo C, desculpa, e eu consigo fazer uma usinagem mais pesada, tá? Avançar mais rápido, tirar um pouco mais de material. Mas isso não muda nada, assim, se você quiser usar tipo D, R, S, qualquer uma dessas aqui, exceto a V, também pode, ó, tá vendo? É alternativo, você pode utilizar. Então, usaria aqui a tipo C, que é de 80 graus. Para fazer a usinagem do acabamento, eu vou usar a tipo D, tá? Que ela também é muito recomendada para fazer perfilamento. Se tiver que acessar também uma descida, uma subida, ela consegue fazer isso. Mas aí é mais por conta do acabamento. Se você quiser, até também eu uso muito a tipo V, tá? Tipo V também é muito usada. Mas se você quiser usar qualquer uma dessas outras aqui que estão marcadas como possíveis utilização, vai dar certo, tá? Porém, os parâmetros que eu vou apresentar aqui para vocês vão ser um pouco diferentes. E aí você tem que consultar também o catálogo de fabricante de ferramenta. Aqui, só para vocês entenderem, eu tenho também outros trabalhos se eu quisesse, sei lá, pegar uma ferramenta específica para fazer o faceamento. Aí pode ver que a indicação é essa quadrada aqui, é tipo S. Mas eu não vou fazer isso, tá? Eu vou utilizar a mesma ferramenta C, que é para desbaste, para fazer o faceamento, e a mesma ferramenta tipo D, né? Se eu precisar fazer um acabamento na face, vai ser com ela também, tá ok? Bem, ainda dentro das ferramentas externas, eu tenho a ferramenta de torneamento de canal. Novamente, né, trago uma imagem aqui mostrando como é que é essa seleção. E aí, pelo perfil de trabalho que você vai fazer, você vai selecionar a ferramenta. Aqui nós vamos utilizar uma ferramenta que tem uma largura de 4 milímetros, tá bom? E a gente faz esse trabalho na transversal. Ferramenta de rosqueamento, também dentro da parte de usinagem externa, com um passo de 1,5, que vai ser necessário para fazer o trabalho de usinagem da rosca. A broca, né? Vamos utilizar uma broca T-Max. Essa broca T-Max ela é muito boa porque ela não precisa de furo de centro e ela resiste, né, a vários tipos de terrenos, digamos assim. Então ela é muito boa se tiver uma face inclinada, se tiver um furo que você vai fazer e tem outro que vai fazer um encontro dele na transversal. Se tiver uma superfície irregular também, ela consegue fazer esse tipo de trabalho, ó, com rosqueamento, consegue fazer um furo tranquilamente. Já usei muito essa broca T. Ela é bem perigosa, digamos assim, porque ela é muito... Os parâmetros dela são muito altos, né? E até às vezes você pode se enganar dependendo do material e queimar ela, os insertos que vão na ponta dela aqui. Então tenham cuidado com isso. Tá? É uma ferramenta intercambiável, tá? A gente coloca inserto aqui nas pontas. E se você não tiver, ou se você preferir utilizar uma broca comum, não tem problema, tá? Vai fazer um furo de centro, vai fazer a furação normal, que a gente vai aprender na programação, e fazer o trabalho interno. Ferramentas internas, eu vou utilizar a tipo D, a tipo D e T, né? Tipo T para fazer o desbaste e a tipo D para fazer o acabamento do perfil interno. Tá bem? Mesma explicação que vocês viram anteriormente na questão de melhor escolha, né? Então fica assim a nossa seleção de ferramentas, né? T01 vai ficar a ferramenta de faceamento de desbaste externo, T02 ferramenta de desbaste interno, T03 acabamento externo, T04 acabamento interno, 05 canais, 06 furação e 07 rosca para fazer lá o rosqueamento, né? Tem que ter uma torre, pelo menos caibam aí 8 ferramentas para poder compor
essas 7, tá? Uma dica que eu posso dar a vocês é isso, a gente intercalar, tá? A ferramenta interna com a externa, porque isso aí melhora na questão de não se chocar com a placa, tá? Durante uma furação, durante uma usinagem interna. Os parâmetros para essas ferramentas, que é o próximo passo que a gente está dando, eu não estou utilizando parâmetros especificamente assim do fabricante, são parâmetros de experiência minha, eu coloquei aqui, mas eu indico a vocês que vocês consultem o catálogo de cada fabricante de ferramentas que vocês estiverem utilizando, tá bom? Mas aí para vocês terem uma noção dos parâmetros que são necessários. E é assim que eu faço, tá? A ferramenta 01, faço faceamento e desbaixo externo. Então, a velocidade de corte vai ser essa, o avanço vai ser esse, a P é profundidade de corte, tá? Então, a profundidade de corte no raio vai ser essa daqui, e no faceamento, já que eu vou usar a mesma ferramenta, vai ser essa profundidade de corte. E assim sucessivamente, tá bom? Isso aqui, a gente vai precisar dessas informações. Se você estiver fazendo aí no seu computador, você pode tirar um print e guardar essa imagem aí, porque a gente vai precisar desses dados quando formos programar, fazer, né, todo o nosso programa. Tá ok? E é isso. Uma coisa interessante, vou voltar aqui na primeira imagem para mostrar uma coisa a vocês antes de finalizar a aula. Peraí, isso aqui que eu queria. É que a gente passou por tudo aqui, tá? Menos a programação manuscrita. A gente fez o estudo do desenho, definimos a matéria-prima, definimos a nossa estratégia de usinagem, né? Vamos começar por esse lado, terminar pelo outro lado, fazer primeiro o desbaste, depois a rosca e tal. Selecionamos a ferramenta, né? Definimos os parâmetros e agora vamos para a programação. Eu vou parar a aula por aqui, como eu gosto de deixar dentro ali de 20 minutos no máximo, e vamos continuar essa prática na próxima aula, tá ok?